nós aqui de volta com o nosso programa Sempre com Você. Mais uma vez nós, né, Paloma, eu e você aqui. Você hoje com as notícias, mais uma vez. Boa tarde, pessoal de casa. Vim trazer as notícias de hoje, falando um pouquinho sobre as notícias aqui do Brasil e também notícias fora. Temos notícias também da Marielle Franco, 2 acusados aí do assassinato dela. Temos notícias também de uma estudante de medicina que foi assassinada lá na Nicarágua, também vamos falar. Vamos falar também do prêmio, que teve aqui Vai ter hoje, né? Vai ter premiação hoje, da 7 horas da noite, isso, da CNBB. Temos a previsão do tempo e também outras notícias. Vamos lá então. Muito bem. E o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, modificou a norma de 2 para 4 anos, o período mínimo para a concessão do desconto do ICMS na compra de veículos em nome de pessoas com deficiências. Elas têm direitos aos descontos do IPI e IOF no âmbito federal e de ICMS e IPVA no âmbito estadual da compra de veículos. O Murilo tenta trocar de carro há quase 6 meses. Apresentou a documentação, mas ainda não recebeu a permissão para comprar veículo zero com desconto, um direito das pessoas com deficiência. No meio do processo, ele descobriu que o prazo para vender o carro dobrou. Passou de 2 para 4 anos. Não é benefício, né? A gente como contribuinte, a gente já recolhe os impostos, ordinariamente, tudo. A isenção que o Estado dá é mais para compensar a perda que a gente tem diária em relação à falta de mobilidade urbana e nesse tipo de coisa, né? Na casa do Marcos, ele e a mulher são cadeirantes. Ele conta que os carros de quem tem pouca mobilidade ficam sempre arranhados. Por isso, se desvalorizam. É que a cadeira de rodas muitas vezes bate na lataria. Com prazo maior para trocar de carro, ele vai perder ainda mais dinheiro. A gente vai ter mais penalização na venda do seu carro e no seu próprio direito de ter obrigatoriedade de ficar com o seu carro durante 4 anos. Então, uma família que tem filhos, que leva e traz, que tem uma rodagem diária grande, durante 4 anos ela vai ter um desgaste financeiro com a manutenção desse carro. As pessoas com deficiência têm desconto em 2 impostos na hora de comprar um carro zero. O IPI, que taxa os produtos industrializados, e o ICMS, que se refere às mercadorias e aos serviços. Aqui em Brasília, por exemplo, o desconto pode chegar a 20% do valor do automóvel. Em nota, o Ministério da Fazenda argumentou que o objetivo da medida é harmonizar o ICMS, que é um imposto estadual. A justificativa não convenceu a Cat, que se queixou pelo Instagram. O recado dela no perfil Acessibilidade Tô de Olho tem quase 1.500 visualizações e 130 comentários. Eu não tenho carro por luxo, eu tenho carro por necessidade. O transporte público é um caos. Um ex-policial e um ex-bombeiro foram detidos por suspeita de participação no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Ela foi morta no dia 14 de março junto com o motorista Anderson Gomes. Autoridades detiveram nesta terça-feira um ex-policial e um ex-bombeiro suspeitos de terem participado do assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco. Alan Nogueira, um ex-policial militar conhecido como Cachorro Louco, e o ex-bombeiro Luiz Cláudio Barbosa foram presos por outro caso. Eles são suspeitos do assassinato de um policial e de um ex-policial. Mas uma testemunha também assegura que a dupla participou do assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes em 14 de março. Os dois estariam dentro do carro de onde partiram os tiros contra a vereadora. Ambos eram membros da milícia comandada por Orlando Oliveira de Araújo, preso desde o final de 2017 e investigado pelo caso. E a estudante brasileira de medicina, Raineia Gabriele Lima, foi baleada e morreu nesta terça-feira quando dirigia para sua casa, no sudoeste de Manágua, na Nicarágua. A onda de violência que atinge o país deixou quase 300 mortos em 3 meses. Vamos acompanhar. A estudante brasileira Raineia Gabriele Lima morreu nesta terça-feira na Nicarágua, atingida por balas supostamente disparadas por paramilitares em meio à onda de violência que atinge o país e que deixou quase 300 mortos em 3 meses. Raineia, de 32 anos, cursava o último ano de medicina e foi baleada quando dirigia para sua casa no sudoeste de Manágua por volta de meia-noite.
Segundo testemunhas, paramilitares atiraram contra seu carro. A estudante foi levada pelo namorado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Uma bala perfurou o fígado e a jovem morreu quando era atendida no hospital militar em Manágua, de acordo com informações do canal 100% Notícias. Raineia, que morava há 6 anos na Nicarágua, nasceu em Pernambuco e fazia estágio no Hospital da Polícia Roberto Wembes. O governo brasileiro reagiu por meio de uma nota do Itamaraty, expressando sua profunda indignação e condenação à trágica morte. Os protestos, que começaram em 18 de abril contra uma reforma da Previdência Social, levaram ao pedido de impeachment do presidente Daniel Ortega e de sua esposa e vice-presidente Rosário Murillo. E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, realiza mais um prêmio da comunicação católica no Brasil e a TV Imaculada hoje, a partir das 19 horas, transmite esse prêmio. A Rádio Imaculada, com o programa Família Consagrada, concorre ao prêmio Microfone de Prata, na categoria Espiritualidade. E o Ponto de Encontro também está concorrendo, mas na categoria de entretenimento. Os 5 prêmios são oferecidos de maneira a cobrir as principais áreas de produção. Todos eles são dados a quem destaca valores humanos e cristãos em suas obras. Os prêmios são de cinema, Margarida de Prata, o Microfone de Prata para o rádio, para a imprensa, o Dom Helder Câmara, quem tem celebrado grandes reportagens com temas necessários e encantadores, para a televisão, o prêmio Clara de Assis e, por fim, no âmbito da internet, o prêmio Dom Luciano Mendes de Almeida. Agora, falando um pouquinho sobre futebol, Neymar foi preterido na lista de 10 jogadores indicados pela FIFA ao prêmio The Best FIFA, que premia o melhor jogador da temporada. Tite também ficou de fora entre os treinadores. A premiação será no dia 24 de setembro em Londres. Depois de uma Copa do Mundo questionada por simulações e pela eliminação precoce do Brasil, Neymar foi preterido na lista dos 10 jogadores indicados pela FIFA ao prêmio The Best FIFA, que premia o melhor jogador da temporada. O craque brasileiro teve uma temporada marcada pela lesão no pé e foi superado pelo português Cristiano Ronaldo, defensor do título, o argentino Lionel Messi, os belgas De Bruyne e Hazard, os franceses Griezmann, Mbappé e Varane, o inglês Harry Kane, o croata Modric e o egípcio Salah. A premiação vai ser entregue no dia 24 de setembro em Londres e vai contar com os votos de capitães de seleções, técnicos de seleções, jornalistas e do público. Cada uma das partes será responsável por 25% da pontuação final. Tite, comandante da seleção brasileira na Copa, também ficou de fora. O brasileiro recuperou a seleção nas eliminatórias sul-americanas e tinha o time na mão para a disputa do Mundial, mas o Brasil acabou sendo derrotado pela Bélgica nas quartas de final. E pelo menos 26 corpos foram encontrados no Laos após a ruptura de uma represa que inundou vários vilarejos. Os trabalhos de resgate continuam enquanto as autoridades contabilizam mais de 130 desaparecidos. Equipes de resgate recuperam corpos, mas dezenas de pessoas continuam desaparecidas após a ruptura de uma represa que atingiu vários vilarejos no sul do Laos. Os sobreviventes enfrentam dificuldades e perguntam por que não houve avisos sobre o desastre. Alguns deslocados dizem ter sido alertados poucas horas antes da tragédia. 2 empreiteiros sul-coreanos afirmam ter reportado danos na barragem um dia antes. Em uma atualização nesta quarta-feira, o governo contabiliza mais de 130 desaparecidos. Somente na vila de Ban Mai, 50 pessoas estão sendo procuradas. Áreas remotas e sem acesso por causa da inundação dificultam os trabalhos de resgate. Dezenas de represas estão atualmente em construção no Laos, financiadas majoritariamente pela China. Grande parte da energia hidrelétrica é exportada para os países vizinhos, principalmente para a Tailândia. A situação preocupa ambientalistas que temem os danos causados à natureza e aos moradores do Laos. Agora vamos falar sobre a previsão do tempo. Hoje o céu da capital morena amanheceu parcialmente nublado, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima é de 30. Para amanhã, a previsão é de muitas nuvens. A temperatura máxima deve ficar também por volta dos 30 graus. Tá bom? Essas foram as informações de hoje, Antonielli. É com você, até amanhã e salve Maria Imaculada.
Salve Maria Imaculada, obrigada, Paloma. Amanhã nós estaremos aqui. E amanhã, gente, a gente vai receber a Ângela para ensinar a gente a fazer uma rosinha, que é um laço, na verdade, mas em formato de rosa, feitas com fitas. E também Dr. Rodrigo Correia para a gente falar de tráfico de pessoas. Você é o nosso convidado especial, amanhã 1h45 eu estarei aqui ao vivo. Um grande beijo para você, para sua família, Deus abençoe a todos e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau e até amanhã. Senhor.